Nessa aula você vai aprender a criar essa animação que você está vendo na tela. O After Effects aberto aqui, eu clico em caracteres, vou escrever a palavra bank, apertar aqui na setinha para selecionar. Aqui para a gente colocar esse ponto de ancoragem no meio, basta a gente apertar Ctrl Alt Home, só tirar aqui que estava letra maiúscula, aperta Ctrl Alt Home e ele vem aqui para o meio. Para colocar essa palavra exatamente no meio da composição, é só apertar Ctrl Home, ele vem aqui para o meio. Ou também a gente pode fazer dessa outra forma, eu vou apertar um Ctrl Z de novo, e a gente pode alinhar por aqui. A gente vem em alinhar, e aqui a gente coloca o que a gente quer no meio da composição, depois aqui a gente coloca o que a gente quer centralizar na composição. Só que aqui, o ponto de ancoragem, a gente precisa apertar Ctrl Alt Home, ele centraliza. Tem essas duas formas que a gente consegue estar alinhando aqui no meio. Agora o que a gente pode fazer? Eu venho aqui e vou abrir as configurações. Aqui eu tenho a parte de transformar, isso aqui vocês já estão familiarizados, mas para essa animação a gente não vai utilizar essa parte de transformar, então aqui não precisa. Aqui em texto, a gente vai conseguir adicionar um animador para esse movimento aqui que vocês viram ali no início. Para a gente adicionar esse animador é só vir aqui, e aqui tem algumas formas da gente estar animando. A gente vai animar a posição, parâmetro de posição aqui. Nesse parâmetro de posição, eu vou colocar aonde eu quero que essa palavra banco, ela inicie o movimento, no caso. Eu vou colocar ela toda para baixo. Depois, o que vai acontecer? Quando o movimento for acontecer, aqui vai ser o ponto inicial dela. Então ela vai subir. Esse tipo de animação, ela é um pouco diferente das animações que a gente já fez, onde a gente marca um keyframe em posição ou um keyframe aqui em posição para iniciar o movimento. No caso, seria esse movimento aqui. A gente não vai trabalhar dessa forma. Vou voltar aqui e vou apagar. A gente vai trabalhar direto lá no animador, que é nesse animador 1 aqui. Eu vou selecionar aqui. E aqui vai ter alguns parâmetros que a gente vai utilizar. Essa parte aqui, ó, do animador início, que eu já consigo fazer esse movimento aqui. Só que não é esse movimento que eu quero. Tem a parte do deslocamento também. Colocar 0 aqui. A gente vai trabalhar aqui no avançado. Nesse avançado, a gente vai ter com base em. Esse com base em quer dizer que a gente vai trabalhar com base em caracteres aqui, que é isso que vocês estão vendo. Está subindo por caracteres. Ctrl Z. E agora, aqui a gente pode escolher caracteres, palavras, linhas. A gente vai trabalhar com caracteres. E o próximo ponto que a gente vai estar configurando é a forma da animação. Nessa forma da animação aqui está como quadrado. O que é isso? Quando a gente coloca, por exemplo, aqui no início, o que acontece? Vem letra por letra. Isso aqui ele não está legal. Aí o que a gente pode fazer? A gente pode colocar como se estivesse subindo em degradê. Eu vou colocar aqui, aumentar em degradê. Ele já coloca como se fosse um degradê, uma escadinha aqui. Então isso daqui ele fica bem mais suave, o movimento. Aí o que acontece aqui? Eu coloquei o aumento em degradê. E essa atenuação aqui, a gente vai colocar ela em 100%. Vai ficar dessa forma. Como a gente colocou em degradê e colocou a atenuação em 100%, a gente vai trabalhar basicamente com deslocamento aqui. Ele sai todo da tela e volta. Porque se a gente for trabalhar com outros, por exemplo, aqui, ó, a configuração que a gente fez, mesmo que chegue em 100%, ele não sai dali. Aqui a mesma coisa. Ele para o K, ele para bem aqui. Então ele vai ficar 100%. Aqui a gente não vai mexer nesses dois. A gente vai mexer só no deslocamento. No deslocamento, a gente vai colocar ele até ele sair da tela aqui. Marca um keyframe.
e esse movimento todo ele pode durar 1,5 segundo, mais ou menos aqui, até chegar ali no centro. Então ele ficaria dessa forma aqui, vou apertar a letra N. Se vocês perceberem, aquele parâmetro que a gente coloca de easy, que nada mais é do que o movimento ele começar de forma rápida e depois suavizar, que é o que deixa ele mais fluido, a gente consegue fazer direto no animador. A gente não trabalhou, por exemplo, aqui os parâmetros de transformação. Então não tem parâmetro de posição. Escala a gente pode trabalhar, vou mostrar para vocês como é que ficaria com a escala. Eu marco um keyframe aqui. Aqui exatamente no final do movimento é onde ele vai acabar, que ele fica mais harmônico. E eu vou colocar aqui 150 para a gente ver como é que vai ficar. Ele vem como se ele tivesse vindo de frente para dentro. Agora, para a gente conseguir alinhar isso, eu seleciono os keyframes, aperto F9. Só aqui que a gente está usando o Easy. E agora a gente vai colocar o mais próximo do movimento ali. Se você perceber, ele vai encaixar exatamente quando acaba a escala aqui, o zoom que a gente utilizou. Ele chega junto com a formação de todos os caracteres aqui. Porque se eu não colocar, vou apertar Ctrl Z aqui. Se eu não colocar, olha o que acontece. Ele chega, só que aí ele vai indo para trás. Isso daqui ele não fica legal. A gente tem que alinhar esse movimento, que é isso que a gente acabou de fazer. Seleciona tudo, aperta F9, vem aqui no gráfico de velocidade e a gente vai puxando até ele alinhar. Aqui ele encaixou legal. Agora também tem uma situação onde a gente não quer, por exemplo, que essa letra venha de baixo. Principalmente quando a gente vai criar um GIF, por exemplo, para o Behance. O GIF para o Behance, essa letra vindo de baixo, ou o GIF ele fica muito pesado ou ele leva muito tempo para chegar aqui no meio. O que a gente pode fazer? Eu vou selecionar aqui o texto, vou colocar aqui onde o final do movimento ali do tempo que a gente decidiu. Vou colocar aqui na máscara, vou selecionar a máscara. Com o texto selecionado, eu vou criar uma caixa aqui de máscara. E eu vou querer que o texto ele apareça aqui no meio dessa forma, sem precisar vir daqui de baixo. Se eu for fazer só isso daqui, olha o que vai acontecer. A sensação é que ele vem muito de baixo. Então aqui o que eu posso estar fazendo? Eu venho aqui em... Só fechar esses dois aqui. Eu volto aqui no nosso animador. Se vocês perceberem, a gente está trabalhando só com o animador. Exceção que a gente colocou um zoom aqui. Mas basicamente 90% é com o animador. A gente consegue ver por essa grade aqui que a palavra ela está iniciando aqui de baixo. Só que a gente colocou uma máscara aqui em cima. Então ela está vindo de muito longe. O que a gente pode fazer aqui? Eu posso, aqui no meu deslocamento, eu seleciono só esse keyframe inicial aqui. E eu vou colocar menos 50. E vou puxando até ele sumir, deu 67. Quando eu apertar o play, ele não precisa percorrer esse caminho todo daqui de baixo até ali em cima, ele já aparece meio que daqui. Dessa forma a gente consegue colocar essa palavra fazendo esse movimento em qualquer canto, pode colocar aqui em cima, pode colocar aqui embaixo, porque ele não vai precisar vir daqui até lá em cima, em todos os lados que a gente for colocar. E nessa aula era isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que a gente vai respondendo.